Olá, amigos, graças a Deus por esse dia, por essa hora abençoada que Deus nos dá. Talvez muitas vezes, você foi criticado, muitas vezes você defendeu a tua igreja, o teu pastor, o teu padre, muitas vezes você defendeu aquilo que você foi ensinado, a doutrina da tua igreja. Meu pai cresceu lá naquela igreja, minha mãe cresceu lá, meu avô era de lá, eu também sou de lá. Eu sou católico, apostólico romano, eu não mudo, eu sou católico roxo. Talvez você fale, eu sou um evangélico, minha mãe era evangélica, meu pai é evangélico. Talvez você defenda o seu lado pessoal, carnal, material, e você se acha no topo. Talvez você diz que você é um crente, é uma pessoa que defende o que sua igreja prega. Mas eu quero ler com você aqui, no livro de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala aos coríntios. Os coríntios viviam como o povo de hoje. Viviam em contenda, viviam em briga, discussão, dizendo que a minha igreja é melhor que a sua, dizendo que aqui o meu ensino é melhor, meu pastor tem teologia, aqui o meu padre sabe explicar, meu padre é bonzinho, ele fala isso, eu gosto da missa dele. Mas eu quero que você leia comigo aqui agora. 1 Coríntios capítulo 3 diz assim o apóstolo Paulo, falando aos coríntios: Eu, irmãos, porém, não vos pude falar como espiritual, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, e nem ainda podeis agora. Porque sois carnais, porque havendo ciúme entre vós e contendas, não é assim que sois carnais, e andam segundo a homem. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo a homens. Quem é Paulo, quem é Apolo? Servos do meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De acordo com o que planta, é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá a sua recompensa, o seu galardão, segundo o próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, e lavoura de Deus, edifício de Deus vivo, sois vós. Medita comigo nessa palavra. Então, quando você diz que você é católico, quando você diz que você é evangélico, e você defende a prática religiosa, aquilo que você aprendeu, aquilo que você diz que você está defendendo, porque o padre falou assim, porque o pastor falou assim, você está defendendo doutrinas de igreja. Sabe o que você precisa, meu irmão? Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa pegar a tua Bíblia e ler realmente se aquele indivíduo, aquele homem, ele está falando de acordo com a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo estava falando, eu não pude vos falar como espiritual, porque vocês não podem suportar, vocês são como crianças, vocês têm que tratar com palavrinhas suaves, com palavras meigas, porque criança não pode se xingar. Se você xingou a criança, ela fica brava. Assim são as pessoas. Se você falar para a pessoa, abra a Bíblia, vamos conversar a respeito da palavra de Deus, eles não querem ouvir a palavra de Deus, eles querem ouvir o que sua prática religiosa aplica a eles. Estão enganados. Infelizmente são enganados. Eles olham para o pastor como um Deus, com o padre como um Deus, e não sabem que muitas das vezes esses homens estão trabalhando numa empresa. Estão falando daquilo que seu patrão mandou falar. Muitas vezes não estão interessados na tua salvação, não pregam aquilo para que você venha conhecer a palavra de Deus. Então muitas das vezes você tem contenda. Você diz que você não muda de religião, você não muda de igreja. Você está defendendo a placa da sua igreja, a sua religião. Mas talvez você sabe que você não é abençoado, porque lhe falta conhecimento. Talvez você nunca leu a Bíblia.
Talvez você não sabe nem o capítulo, o versículo, você não sabe de nada. A sua Bíblia está aí, jogada num canto. Então, a Bíblia diz, quando você diz que você é, quem é? Quando você diz que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, então eles falavam, eu me converti por causa do apóstolo Paulo, eu me converti por causa de Apolo. Mas quem são esses homens? A Bíblia diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, eu preguei, o pastor pregou, o padre pregou, você ouviu a palavra, creu, recebe. Mas tem que crer na palavra, ver se está na palavra de Deus. Então diz assim, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é a igreja? Igreja católica fala a verdade? Igreja evangélica fala a verdade? Não! Nenhuma das duas fala a verdade. O que fala a verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, o crescimento vem de Deus. Você ouve um pouco aqui, um pouco ali, você medita, você busca na palavra. Aonde estão falando a verdade, lá é. Você já parou para pensar se o seu padre está falando de acordo com a palavra de Deus? Se o seu pastor está te ensinando de acordo com a palavra de Deus? Então, quem é Paulo, quem é Apolo? Quem é a igreja católica e quem é a igreja evangélica? Será que estão falando a verdade? Mas o crescimento vem de Deus. Nem o que planta e nem o que rega, nem o pastor, nem o padre, tem alguma coisa a ver. Mas o crescimento vem de Deus. Então a palavra lançada, vindo de Deus, ela te edifica, ela cresce. Ora, o que planta e o que rega são um só. Então o padre e o pastor são um só, um indivíduo só. Só tem o título diferente. Padre um, pastor outro. Mas o crescimento tem que vir de Deus, porque nós somos a lavoura de Deus, cooperadores de Deus. Então a palavra semeada em nosso coração, ela tem que frutificar. Então você defende a sua igreja, defende o seu texto religioso, mas o que você precisa é do Espírito de Deus, que te dê entendimento para você entender a palavra, e não seja como criança, discutir por assuntos que talvez você não conhece. Você defende a sua placa religiosa e esquece que tudo, o princípio vem da palavra de Deus, vem da Bíblia. Então, não discuta, não brigue, não pense que você é o dono da verdade. Pois a palavra é verdade, Jesus é verdade. Então, quando diz isso na palavra de Deus, que ora, o que planta e o que rega são um, quer dizer, é a palavra. Um semeou a palavra aqui, o outro semeou ali. O crescimento vem de Deus. Creia e será abençoado. Ouça a palavra de Deus e serás bem recebido. A sua recompensa, ela não tarda. Talvez tenha demorado para você ouvir, porque você tem se tornado como criança. Você tem deixado a palavra de Deus passar pelos seus ouvidos. E você não acolheu a palavra de verdade. Então, essa palavra que eu quero deixar para vocês, que vocês reflitam. Não sejam como criança, ser alimentado por palavrinhas de bocas de homem. Mas pega a sua Bíblia e consulta se aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, é o que está na palavra. O que cresce é a palavra de Deus. Por isso que tem muitas pessoas que brigam, discutem, porque defendem o que o homem fala, mas não defendem o que está na palavra de Deus. Então que o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela possa transformar o seu caminho e te dar um bom entendimento de que a palavra de Deus ela venha crescer no seu coração, frutificar e dar bons frutos. Glória a Deus pela sua vida.